Sempre que possível, eu faço de uma afirmação um ponto de partida para os nossos diálogos, e hoje não será diferente. A minha afirmação é a seguinte: se você depender muito ou usar os êxitos e sucessos como âncora, você nunca vai se sentir uma pessoa autorrealizada, porque, infelizmente, os erros e insucessos fazem parte o tempo todo da nossa caminhada. Eu sou o Gilmar de Souza, me conta, quem é você? Manifesta-te por aqui, deixa aqui os teus comentários para que eu possa te conhecer. A ideia aqui é criar uma comunidade sólida e para isso, evidentemente, que tem que haver troca de experiências. E é isso que eu quero vivenciar aqui com você, gravando todos os dias. Então vamos lá, eu vou trazer aqui alguns exemplos para que eu possa ancorar a minha afirmação e para que a minha mensagem possa ser passada com precisão e eficácia, para que você não saia hoje daqui com a ideia de que falamos e não chegamos a lugar algum. Eu quero, inclusive, agradecer a minha amiga Rosângela pelo feedback. Ela não deu um feedback lá no comentário do da publicação. No entanto, me trouxe um feedback lá no meu particular, no WhatsApp. E eu agradeço porque cada observação, desde que seja feita de forma honesta, é muito válida, vale sim a apreciação, vale a reflexão. E uma das coisas que ela falou, e eu já sei, eu sou meio prolixo. No entanto, eu quero que você entenda que a ideia aqui é aparecer de forma nua e crua, metaforicamente falando, sem artifícios, sem, eu diria, recursos audiovisuais de edição, tá? Sem inserções que empacote, que enfeite bem a nossa conversa. Aqui eu apareço sem roteiro, simplesmente escolho uma pauta e vou esperando que as ideias surjam e vou colocando para você aqui na íntegra. É assim que a gente trabalha. E por que nós escolhemos esse formato de conteúdo? É justamente porque através desse formato você percebe do outro lado que não estamos usando nenhum artifício simplesmente para te convencer ou te persuadir ou para te manipular. Eu estou aqui mostrando quem realmente eu sou. E é, claro, evidente que hora ou outra nem sempre somos assertivos e precisamos entender que vida real é isso. Às vezes, vamos lá, e aí eu quero que você me dê, se possível, 200% de tua atenção, porque às vezes no cotidiano mais erramos ou temos mais insucessos, embora várias tentativas, para então haver ou existir conversões. As vendas, por exemplo, são assim. Eu ainda não levei ao pé da letra exatamente quantas de minhas ofertas, até que uma venda seja convertida, são realizadas. Mas, ouvindo outro dia o Rick Chester, que é muito conhecido na web como o garoto da água, ele disse que para efetuar uma venda, ele fazia 30 ofertas. Para cada 30 ofertas, uma conversão. Então entenda que para ele vender, a meta dele era 120 garrafinhas de água, ele recebia mais de 3 mil e uma boa fração de nãos, entende? Um atrás do outro. Então você precisa entender que se você se ancorar com muita força nos êxitos da vida, você vai sucumbir, você vai fracassar, porque às vezes é necessário que você erre, e erre muito, ou eu não diria errar. Quando se trata de taxa de conversão, isso é muito significativo para vendas diretas, vendas pela internet, não importa. Quem trabalha com venda tem que entender que existe a chamada taxa de conversão. Taxa de conversão é exatamente isso. De forma nua e crua,
quantos insucessos ou quantos não ou nãos, eu não sei se pode ser flexionado assim, você recebe até ter um sim. E o que é importante? É você entender que às vezes existe sim, existe forma, ou existem formas de você diminuir ou aumentar a taxa de conversão. Eu particularmente tenho trabalhado com menos é mais. Como menos é mais? Menos pressa, mais oferta mais refinada, mais bem dada e conversão. Mais conversões acontecerão. Então, eu quero te trazer aqui o que para mim tem sido uma experiência em meu cotidiano. Já fui, lembra do verso da canção? Ando devagar porque já tive pressa e guardo esse sorriso porque já chorei demais. Então, eu entendo que, dadas as circunstâncias de um homem com quase 46 anos, expondo-se a um esforço físico que exige uma dinâmica bem puxada. Então, se você for optar em apressar-se para fazer mais ofertas, pode dar certo? Sim, mas o fato é que, na pressa para se fazer mais ofertas, alguns detalhes que poderiam ser caprichados em uma oferta bem dada pode fazer toda a diferença, e esses detalhes poderiam ser negligenciados, e isso poderia influenciar num sim que você talvez poderia receber. E isso diz muito respeito àquilo que você está comercializando. Em meu caso, bolos num pote e salada de frutas. Há quem diga, por exemplo, que você não deve, e alguém a quem eu respeito muito, que é o Conrado Adolfo, super indico o conteúdo do Conrado, é um cara com puro conteúdo muito denso, muito bom. É um aprendizado poder consumir os conteúdos, só que, numa boa, eu vou meio que discordar de uma afirmação que ele disse que você não deve falar sobre características de produto. No meu caso, eu faço questão de falar de algumas características do meu produto. Hoje você sabe muito bem que as pessoas estão adquirindo uma consciência de que quanto menos açúcar for consumido, melhor será para a sua saúde. Então, uma das características que particularmente para mim eu acho que eu preciso destacar em meu produto e que serve também como quebra de objeções, e entenda que para cada existem produtos que não tem como você ter uma quebra de objeções, porque ele é tão direto ao ponto que não tem como você quebrar objeções, ou a pessoa quer água ou não quer, por exemplo, como era o caso do Rick Chester, que era o garoto da água, era o vendedor de água. Então, como é que você vai fazer para quebrar uma objeção de alguém na hora de vender uma água? Então, não tem como se trabalhar de forma refinada quebra de objeção para quem vende água. Para quem vai vender um livro, sim. Por quê? E se aí você vai trazer ali alguns tópicos, alguma parte do conteúdo que vai fazer com que a pessoa se assegure de que será um livro que trará benefício para o comprador. Qual é outra coisa? Um equipamento. Você vai trazer garantias, vai falar de tecnologia, e aí tem como se fazer contornar situações e quebrar objeções com alguns produtos, com outros não. Então, no caso do meu produto, eu falo da característica. Qual a característica? O nosso bolo não pode tem como principal característica ter a quantidade de açúcar moderada no bolo, uma vez que a mousse, que é feito que usamos como recheio, já é doce o suficiente. E quantas vezes as pessoas dizem, não, nesse caso, eu vou querer esse ou aquele, porque justamente eu não gosto de produtos ou de bolo num pote muito enjoativo. Então entenda que para cada caso existem exceções. No meu caso, não tem como eu não falar da característica do meu produto. Se eu vou falar da salada de fruta, eu vou deixar muito claro que há os dois gêneros de pessoas. Aquele que prefere a salada com menos mousse e as frutas mais presentes,
Já tem outras pessoas que preferem ela cremosa. Há pessoas, é incrível isso, mas eu tenho um cliente que não suporta uvas roxas. Enquanto a maioria das pessoas, evidentemente, não vai ter nenhum problema ou nenhum tipo de preconceito com esse tipo de produto. Entenda que, às vezes, é importante você falar da característica, apesar que eu tenho um cliente e, assim, um cara que empresa muito, que é o Ícaro, ele diz, eu consumo a tua salada pelos benefícios. E ele vai citando as frutas que são utilizadas, essas frutas naturalmente vão fazer muito bem para o meu organismo. Então, por isso eu consumo a tua salada, ok? Usar ou destacar os benefícios do produto é o ideal. No entanto, há algumas vezes na vida que você precisa sim falar das características do produto. E uma outra questão que vale pontuar aqui na nossa conversa de hoje. Como eu falava lá no início, e parece que a gente está totalmente se distanciando do tema central, que é, se você depender apenas dos êxitos para então se sentir uma pessoa autorrealizada, você vai fracassar duramente. Por quê? Você tem que entender, por exemplo, vamos trazer aqui a arte do esporte, o futebol. E, além do futebol, vamos falar também, por exemplo, das artes marciais mistas. Você não vence todas as lutas por nocaute. Então, entenda que, às vezes, você vai passar 5 rounds e só no final do round você vai conseguir, se não nocautear, mas vencer através da tua atitude, das tuas iniciativas, de partir para cima, de ir pontuando mais com a tua atitude do que com golpes. E eu sempre digo, pequenos jabs, iniciativas. Ter iniciativa diante das circunstâncias vai fazer com que você, no final, seja julgado como vencedor ou derrotado na luta, tanto faz no esporte quanto na grande batalha da vida. Você não pode jogar o jogo da vida como se joga um outro jogo qualquer, dependendo da sorte. Quanto mais você se valer de estratégia, principalmente estratégias validadas, melhor será para o teu êxito. Então, talvez, usando o futebol como exemplo, veja que as estatísticas ao final do primeiro tempo e ao final do jogo vai dizer que foram dados X ou Y chutes a gols ou dezenas de finalizações e, às vezes, em partidas com dezenas de finalizações vão acontecer 1 ou 2 gols. E isso faz parte do esporte futebol e faz parte do jogo da vida também. Às vezes você vai realizar várias finalizações e pouquíssimas conversões, mas a vida é isso. Então, se você está muito preso ao fato de acertar, o que acontece? Você vai, como é o meu caso, você vai sair para vender e você vai querer converter em cada oferta que você faz, isso não existe. Coloca na tua cabeça, não existe isso de você converter todas as ofertas que você faz. Acontece que na primeira oferta você realiza uma venda, ok, tudo bem. Na segunda, na terceira, na quarta, quinta, na sexta, sétima, talvez você passa, e acontece comigo, 1 hora sem fazer sequer uma conversão. E eu estou falando isso de forma literal. Você vai receber não durante quase 1 hora de oferta. E acontece de que você vai chegar no lugar e fazer 10 vendas em apenas uma oferta. Então entenda que não é necessariamente o êxito, os sim, o tempo todo, que vai levar você no final do dia a ter um êxito ou alcançar a tua meta. Vai ser a consciência de que você precisa continuar persistindo apesar dos pesares. E aqui eu trago para o nosso bate-papo, para a nossa conversa, o meu presidente da Assembleia de Vozes, que é o Elton Luiz, e ele falou o seguinte, eu já tenho isso aqui de col e salteado. Ele conseguiu viralizar o primeiro vídeo dele. O primeiro vídeo dele a ser viralizado foi o vídeo de número 67. Ele disse, se um sucesso ou se eu não conseguisse, ele fala, eu aguento
eu estou pronto para gravar, se possível, 200 vídeos e só o 201, e no 201 eu alcançar o sucesso. Se não, eu vou continuar fazendo. Por quê? Ele acredita piamente que gravando vídeo nesse formato é o caminho para ele alcançar conectividade, criar conexões com o seu público. Então, ele acredita piamente nisso e ele vai continuar dando pequenos jabs até conseguir acertar um grande golpe e nocautear o adversário, se é que você me entende. Eu tenho como espelho, recentemente, olhando o canal do meu amigo Marinaldo Santana Ferreira, do Papo Legal, e aí eu descobri que ele tem mais de 1000 vídeos gravados. Entenda que ele tem hoje mais de 2.200 seguidores. No entanto, o que eu percebo? Que para alguém chegar a essa marca de não desistir e continuar gravando, até passar ou ultrapassar os 1000 conteúdos, não tem como não, essa pessoa não ser sinônimo de persistência, de resiliência. E, enfim, ele não vai desistir. E o que eu quero dizer com isso é que não se trata apenas de teimosia. Trata-se de alguém ser ciente ou estar certo de que vai dar certo. Eu diria com relação ao meu amigo, ele precisa melhorar o SEO do canal, certamente, não tenha a menor dúvida. Talvez ele não tenha tamanha habilidade, não estou afirmando aqui que é verdade, mas entenda que algumas habilidades você tem que desenvolver, que é para você refinar o teu produto a ser ofertado e aí sim continuar e retroceder nunca, render-se jamais, é o meu lema, é a minha frase de elevador. Vivo, persistente e otimista. E como todo autêntico brasileiro, eu não desisto nunca. Retroceder nunca, render-se jamais. Conversando com a minha irmã, ela me trouxe um insight hiper mega power significativo. Ela dizia o seguinte: e é isso que os grandes criadores, ou alguns, ou diversos deles, dizem, e eles compartilham do mesmo pensamento. Não compartilhe o teu material com pessoas que você conhece, porque as pessoas que você conhece não necessariamente são pessoas que vão consumir o teu conteúdo. Talvez ela pertence a outra bolha. Ela vai consumir, evidentemente, conteúdo que diz respeito ao seu nível de interesse. Então isso aí pode, de repente, em vez de ajudar, vai prejudicar o desenvolvimento do teu canal. Mas eu vou me prender simplesmente em uma das frases que ela disse: faz o teu material bem feito, acredite no processo. E eu sempre tenho dito isso aí. Por que não vou me valer dessa... Por que eu iria negligenciar aquilo que eu mais prego? Acredite, confie no processo. Vá a cada dia aprimorando mais e mais e mais as tuas habilidades, porque assim você, evidentemente, fazendo, vai ficando cada dia melhor. E confie, acredite no processo. Se é que existe magia na vida, essa magia está contida em saber apreciar o processo. Se você apreciar o processo e fazer tudo que precisa ser feito, da forma que precisa ser feito e na hora em que precisa ser feito, pode ter certeza que o sucesso é apenas um reflexo, é simplesmente inevitável que você vai conseguir chegar lá.